Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de abril, quarta semana da Páscoa. O trecho do Evangelho de hoje de João está contextualizado logo após a cena do lava-pés. Logo após essa cena, onde Jesus, que é Deus, se mostrou profundamente humilde e serviçal, ele vai dizer aos seus discípulos, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Talvez naquele momento, quando Jesus explicava e ensinava e testemunhava o exercício da humildade, e da capacidade de interpretar o seu discipulado como uma doação, talvez ele quisesse alertar aos seus discípulos naquele momento que eles não procurassem, ao segui-lo, poder, status, comodidade, mas que tivessem plena consciência que seguir a Jesus Cristo é essencialmente consumir-se de amor pelo irmão, consumir-se de amor pelo outro, desgastar-se pelo outro, E por isso ele também vai deixar bem claro, que um discípulo não pode ser maior que o mestre. O que isso traz de preocupação e de reflexão para nós hoje? Nós estamos numa cultura midiática, onde o nosso valor está sendo comparado ou está sendo considerado mediante o número de seguidores, curtidas e compartilhamentos que temos. E fruto então dessa tendência, de nos reconhecermos só pelo número de seguidores, de visibilidade que temos, o grande risco para nós evangelizadores, e aí eu falo nós em geral, todos os cristãos, é de anunciarmos a nós mesmos em detrimento ao anúncio de Jesus Cristo. A preocupação exacerbada em saber se o meu conteúdo está agradando ou não o outro, a preocupação exacerbada com técnicas de imagem, de filtros, técnicas de comunicação, capacidade de engajamento, e aqui eu estou falando uma linguagem bem cibernética, bem de internet. Talvez essas preocupações exacerbadas estejam nos tirando do foco. E aí nós corremos o risco de, mesmo com um discurso aparentemente evangélico, nós corremos o risco de estarmos anunciando a nós mesmos. Tanto é que corremos o grande risco de, através da nossa evangelização, não levar as pessoas a amar a Jesus Cristo, mas de conduzirmos as pessoas a amar a nós mesmos. E isso é um perigo. Quando as pessoas começam a procurar Cristo, é apenas nos padres, nos líderes religiosos ou líderes leigos que eles gostam. E aí nós estamos então correndo sério risco de não estarmos mais anunciando Jesus Cristo, mas a nós mesmos. Tanto é verdade que nós não suportamos, por exemplo, a ideia de desagradar, a ideia de não sermos amados, a ideia de não sermos buscados. Parece que sofremos tanto quando a nossa evangelização não atinge o número de pessoas que gostaríamos de atingir, não necessariamente porque queremos que o número maior de pessoas se convertam a Cristo, mas porque nós queremos que o número maior de pessoas nos sigam. Essa é a tendência ou é a tentação mais grave para os influencers digitais, e entre eles os influencers católicos, religiosos. Essa é a tentação para nós, comunicadores, líderes, coordenadores, pessoas que têm um exercício de liderança, de fala. O grande risco é que a gente não esteja mais anunciando a Jesus Cristo, mas estejamos querendo ser maior do que o Mestre. O discípulo não pode ser maior do que o Mestre. O meu trabalho de evangelização, seja no silêncio da oração, seja numa pequena comunidade, numa pequena capela, seja nas grandes catedrais, santuários, seja na internet,
O meu intuito deveria apenas ser levar as pessoas a amar a Cristo. Mesmo que isso custe perder o amor das pessoas por mim, eu não deveria me desesperar diante disso, porque o meu serviço nesse mundo deveria ser tornar Cristo conhecido, louvado e amado, e não eu. Hoje estamos contaminados, e até eu posso estar contaminado nisso, de muitos pregadores, evangelizadores, lideranças leigas e religiosas que estão envaidecidas pela fama, estão envaidecidas pelos elogios, estão escravas da aceitação das pessoas, estão reféns de uma relação numérica de seguidores, de engajamento, de compartilhamento. Precisamos nos libertar de nós mesmos. Devemos deixar Cristo ser o mestre. Devemos deixar que Cristo seja visto, que Cristo seja ouvido, que Ele seja buscado e que Ele seja amado. Livrai-nos, Senhor, da tentação de querer o reconhecimento. Livrai-nos, Senhor, da tentação de querermos aplausos. Livrai-nos, Senhor, da tentação de querermos ser amados. Livrai-nos, Senhor, da tentação de querermos elogios. Livrai-nos, Senhor, da tentação da fama. Que o Senhor cresça e eu diminua. Tenham todos um bom dia. Amanhã, feriado de São José Operário, Dia dos Trabalhadores. Procure descansar, procure estar ao lado das pessoas que você ama. Tenha um bom final de semana e até segunda-feira, se o bom Deus assim permitir. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esqueça de rezar por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.